Oi, gente, como é que vocês estão? Faz um tempinho que eu não apareço, né? Só um tempinho, um pouquinho, uma semana, coisa pouca. Faz um tempinho que eu não apareço, mas estou de volta para mostrar a vocês que vocês não vão se livrar de mim nem tão cedo que eu vou voltar aqui para falar. Prazer, gente. Meu nome é Gabriela Rani. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Belas Mensagens. E no vídeo de hoje, eu e você vamos ter uma conversa séria, sobre algo que eu tava refletindo hoje. Eu tinha parado pra pensar sobre uma coisa e eu pensei, rapaz, isso dá um bom tema de vídeo. Então já senta no sofá, já senta na cadeira, deita na cama, vai lavar os pratos, eu não sei. Mas fica aqui comigo pra você e eu conversarmos hoje sobre algo muito interessante. Eu acredito que vai mudar a forma como você enxerga a sua vida. Deixa eu te perguntar, abençoado do Senhor. Você tem agradecido pelas coisas que você tem recebido de Deus? Isso, quando eu falo, não é só pra vocês não, tá, gente? É pra mim também. Você tem agradecido a Deus pelo que Ele tem te dado? Porque, veja, muitas coisas da nossa vida, muitas coisas que a gente tá vivendo hoje em dia, é resposta de oração. Será que a gente tem agradecido por aquilo que Deus tem dado? E mais ainda, deixa eu te perguntar. Você tem agradecido a Deus por aquilo que Ele não tem dado a você? Aí você me pergunta, eu vou agradecer a Deus por aquilo que Ele não me deu? Exatamente. A gente também tem que agradecer a Deus pelas coisas que Ele não nos deu. E eu vou te explicar, porque isso faz sentido na minha cabeça. Gente, eu tive que ligar aqui a luz, tá? Deu uma diferença aqui, porque hoje tá chovendo muito. O tempo tá nublado. Então daqui a pouco vocês não iam conseguir ver minha cara. Então eu liguei pra vocês poderem ver o meu rosto melhor, ok? Hoje eu estive pensando sobre a minha própria vida. E aí, quando eu cheguei em casa, eu comecei a perceber que muitas das coisas que eu tenho vivido hoje são respostas de orações. Orações que várias vezes eu fiz. E muitas das coisas que você tem vivido hoje, não tenho dúvida que também foram respostas de oração. Às vezes, você orou até mesmo chorando, pedindo muito a Deus uma coisa, e Ele te deu. Mas nós, como seres humanos, temos uma mania muito feia de reclamar de tudo. Será que nós não estamos sendo ingratos com Deus por aquilo que Ele nos dá? E deixa eu te dizer, isso eu também digo pra mim, Deus não é obrigado a dar nada pra gente. Às vezes, nós começamos a encarar as coisas que ganhamos de Deus como se fosse obrigação de Deus nos dar aquilo. Como se tivesse sido obrigação de Deus me salvar, obrigação de Deus me dar uma casa, obrigação... Deus não é obrigado a fazer nada pela gente. Deus não é obrigado a nada. Tudo que Ele fez por nós foi por amor, foi pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade. Mas Ele não era obrigado a ter feito nada disso. Ele fez por nos amar. E muitas vezes, isso é até triste de se pensar, a gente é assim. Chega lá, é comprar conversar com Deus, chorando. Deus, por favor, tô precisando muito disso. Deus, por favor, abre essa porta. Deus, por favor, por favor, por favor. A gente começa a orar mais, a ler mais a Bíblia, a gente começa a buscar mais a Deus. E aí, quando nós ganhamos aquilo que nós pedimos, as orações começam a sumir, a Bíblia começa a pegar poeira. E outra coisa que a gente faz, que é um dos maiores absurdos que a gente faz, a gente começa a reclamar por aquilo que recebeu. Um exemplo muito claro, um emprego. A gente vai, tá orando muito, muitas vezes aperreado, a gente tá desempregado, a gente começa a chorar, a orar, meu Deus, por favor, me ajude, abre essa porta de emprego, abre essa porta, Senhor. Deus abre uma porta de emprego e a gente começa a reclamar. Primeira coisa que a gente faz, se acostumou com o emprego e começa. Não, mas meu emprego tá horrível. Não, mas é porque eu recebo muito pouco. Não, porque isso, não, porque aquilo. A gente começa a reclamar. Sendo que Deus, Ele abriu a porta. E a gente precisa aprender a ser grato. A ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele nos faz. Porque tudo Ele faz por amor, pela sua graça e pela sua misericórdia. A gente começa a encarar as coisas que Deus faz como se fosse nada. E a gente ora muito, pede muito, e quando recebe, começa a se esquecer de Deus
e a tratar as coisas que nós recebemos como mérito próprio, como se não fosse nada, como se Deus fosse obrigado a dar. O ser humano tem esse costume, a gente precisa parar com isso. Obviamente, a gente não tem que se conformar, por exemplo, com um trabalho que nos suga, um trabalho que paga pouco e tudo mais. Esse é um exemplo de um trabalho. A gente tem que sempre buscar estar melhorando, né? Tem que sempre buscar se aperfeiçoar, procurar coisas melhores, entregar nas mãos de Deus que Ele vai estar agindo, Ele nunca nos desampara. Mas a gente tem que ser grato por aquilo que tem, por aquilo que Deus nos dá. Porque tudo que nós temos, na verdade, foi dado por Deus. E nada depende só da gente. A gente não vai ganhar as coisas só porque merece. E vamos para um segundo ponto que eu queria conversar com você. Você está agradecendo a Deus por aquilo que você não recebeu? E isso eu também digo para mim. E deixo isso bem claro. Eu não sou perfeita. Eu erro muito. E o que eu falo para vocês eu também tenho que aplicar na minha vida. Gente, eu tava parando pra pensar em tantas coisas que eu já pedi a Deus e eu não recebi. E a resposta de Deus foi um belo de um não. E a gente é assim, viu? É assim, pede, Deus, por favor, me dê isso. Aí Deus diz não. Aí a gente já começa a ficar que nem criança birrenta. Mas eu quero, por favor, por favor, por favor. E Deus continua dizendo, não, não vou lhe dar. E às vezes ele até dá e a gente quebra a cara. Mas você já agradeceu a Deus por aquilo que Ele não te deu? Gente, se a gente pegasse um caderno, um livro e começasse a escrever todas as nossas orações, e daqui a alguns anos a gente fosse abrir para ver aquilo que a gente pediu, a gente ia ficar besta. Gente, muitas vezes a gente pede determinadas coisas que são absurdas. Tem coisas podres que a gente pede para Deus e a gente não se dá conta. A gente vai pela emoção, mas não se dá conta. Pede coisas para prejudicar os outros, pede coisas absurdas que se Deus desse, nós temos que aprender a agradecer a Deus, inclusive pelas coisas que Ele não nos dá, porque são livramentos. Sabe, às vezes a gente quer muito alguma coisa. Muito. E a resposta de Deus é um não. Mas sabia que o não de Deus é cuidado? Às vezes Deus vai dizer não para você. Às vezes você vai pedir muito uma coisa a vida inteira e Deus não vai fazer. E Deus não vai fazer, mas sabe o que é isso? Cuidado de Deus na sua vida. Talvez se Deus tivesse dado a você o que você tanto pede, você tivesse se afastado dele para sempre. Talvez se Deus tivesse dado a você o que você tanto quer, você se tornasse uma pessoa pior do que você é hoje. Se afastasse de Deus. Então assim, determinadas coisas Deus não vai te dar. E eu parei pra pensar sobre isso na minha vida, sabe? Se eu realmente tivesse conseguido tudo aquilo que eu pedi, eu me afastaria de Deus, eu seria uma pessoa horrível. Não que eu seja boa, porque ninguém é bom. Eu sou ruim, tanto quanto você. Porque o que tem de bom na gente é Deus. O que tem de ruim é a gente mesmo. Então, o que você vê de ruim em mim, pode ter certeza que sou eu. Agora, o que tem de bom, aí você sabe que é Deus. Aí é por conta dele. O mérito eu fico só com aquilo que é ruim. E nós precisamos ser gratos a Deus por aquilo que Ele não nos faz. Acredite. Acredite que quando Deus diz não pra você, é cuidado com você. Às vezes você vai pedir muito uma coisa e não vai chegar na hora, mas vai chegar depois. Deus pode estar te dando oportunidades melhores do que aquilo que você quis. Mas às vezes vai ser um belíssimo de um não. E quando for um não, a gente tem que agradecer. Mesmo sem entender, porque algumas coisas a gente não vai entender. Algumas coisas a gente nunca vai compreender. Mas que a nossa oração possa ser pelo menos de contentamento. Deus, veja, eu não entendo o seu agir. Deus, eu não entendo a sua vontade. Eu não sei porque o Senhor disse não pra mim nisso. Eu não sei porque o Senhor fechou essa porta que eu queria tanto. Mas eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor viu o que eu não consigo ver. O Senhor consegue enxergar a longo prazo. Enquanto eu só consigo ver o que está aqui na minha frente. Deus vê coisas que você não vê. Deus conhece exatamente os resultados que teriam se determinadas coisas acontecessem na sua vida. E talvez Ele não tenha te dado porque sabe que se te desse, Ele te perderia para sempre. E Ele não quer te perder para sempre.
Ele não quer te ver no inferno. Então que hoje, através desse vídeo, eu e você possamos pensar sobre duas coisas. Primeiro, sermos gratos por aquilo que nós temos, porque nós não merecemos nada de bom. Deus faz pela sua graça. E sermos gratos também pelos nãos de Deus, porque é cuidado com a gente. É livramento. Deus sabe quais abismos que existem atrás de determinadas portas. Às vezes a gente vai querer muita coisa e nunca vai receber. Mas saiba, os nãos de Deus também fazem parte do seu amor. Quando Deus diz não a gente, é que nem um pai que diz não a uma criança birrenta, quando ela quer muito alguma coisa que vai machucar ela. Deus é um pai e ele age dessa forma. Ele nos disciplina, ele às vezes permite que a gente sofra por consequência das nossas próprias atitudes, mas tudo isso é por amor. Às vezes a gente vai sofrer porque Deus quer que a gente cresça. E se a gente ficasse no mesmo lugar sempre, não ia crescer. E às vezes é resultado das nossas próprias escolhas. A gente tem que aprender a reconhecer isso. Mas sempre pedir misericórdia a Deus. Então que eu e você possamos ser mais gratos por aquilo que nós temos e por aquilo que nós não recebemos e talvez nunca vamos receber. Um beijão pra você. Se você gostou, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Fica à vontade, essa também é aqui. Eita! Tá vendo como é? Aqui. Essa também é a sua casa. Saiu, tá vendo? Saiu. Essa também é a sua casa. Fica à vontade. Um beijão e até o próximo vídeo. Não se preocupe que eu não vou embora.